pessoal, vamos começar a nossa pintura na nossa casinha. Então a gente fez essa imprimatura ontem, deixou secar, secou de ontem para hoje. E aí hoje eu vou começar a pintar, tá totalmente seca, tá certo? E aí, gente, eu posso fazer duas coisas aqui. Eu posso pintar com ela seca, como posso umidificar ela já com a mistura nossa de óleo, certo? Então eu pego a mistura lá de óleo de linhaça, coloco numa vasilha. Óleo de linhaça mais óleo do que EcoSoft. Pego um paninho e aí ó, eu já posso molhar isso aqui, que vai me ajudar o pincel a deslizar melhor, certo? Não esfrega muito para não sair, que ainda está meio molhado, meio úmido. Só um pouquinho. Se você esfregar ainda sai, porque está meio molhado, tá certo? Ó. Só um pouquinho para poder o pincel deslizar melhor. Também posso pintar com ele seco, tá certo? Então ó, aqui agora eu vou trabalhar os meus brancos. Vou começar pelo foco principal de interesse, que é esse branco da casa aqui. Então a gente percebe que o branco aqui, ele é um branco bem quente. Então eu não posso começar a trabalhar com branco puro. Tem que ser um branco com amarelo, para ficar mais quente do que o branco. E aí depois, se eu quiser, eu dou um retoquinho de branco aqui em cima, certo? Então vai ser um branco amarelado. Vai ser também um branco com a complementar de amarelo, que é violeta. Então eu vou passear por esses dois brancos aqui. Tem hora que os dois vão se encontrar, tá certo? Então aqui ó, agora é atacar a pintura, começar a marcar essa área de luz. Então vamos lá. Vou pegar o branco amarelado e vou começar por ele. Acho que dilui demais. Ó, tá muito diluente no pincel. Eu preciso de mais tinta. Então isso você vai sentindo com o tempo, se precisa de mais tinta, se não precisa, tá certo? Então aqui ó, pincelada. Dá a pincelada com a tinta bem grossa. Pra lá, pra cá. Você já vai dando a pincelada e deixando. Olha, aí essa parte aqui eu quero ela bem branca mesmo. Dou um reforço de branco. A partir daqui eu já quero escurecer um pouquinho. Eu vou dar um pouquinho de branco bem forte aqui com amarelo. Só que mais branco, viu, gente? Então a partir daqui eu já vou começar a escurecer um pouquinho. Aí eu parto pro violeta, ó. Aí já não fica aquele branco tão forte. Violeta. O branco avioletado, que ele mesmo sendo luz, você consegue esfriar um pouquinho com o violeta. Olha, gente, a gente faz essa parte de cima, principalmente, bastante tinta. Carrega bastante o pincel de tinta. Tá certo? E aí, a partir daqui para baixo, a gente começa a misturar, criar algumas sujeirinhas. Então essa sujeirinha pode ser do amarelo com azul, aqui no violeta. Um pouquinho mais de amarelo, de laranja, aliás. Aí você começa a criar umas sujeirinhas aqui embaixo, ó. Essas sujeirinhas, ela ajuda a não deixar aquela parede muito limpa. Apesar que na referência, essa parede está bem limpinha, mas vamos deixar um pouco suja, criar aquelas sujeiras de inverno que grudam na parede. Então, principalmente no chão, quando vem chegando perto do chão. Essa casa ela tá limpa porque ela tem uma sapata de pedra. Mas se tem uma sujeirinha, alguma descendo da janela, certo?
Então, ó, essa é a parte de luz. Nada pode ficar mais iluminado do que isso aqui. Depois a gente entra com um pouco mais de branco, mais forte aqui, tá certo? Agora, em cima da luz, se lembre, em cima da cor da luz, vou tirar aqui. Eu vou criar a cor da sombra. O branco, vou misturar os dois, o branco com o amarelo. O branco amarelado e o branco avioletado. Vai vir um pouquinho de azul com violeta para essa mistura. Um pouquinho de laranja. Então já começa a sombra mais fria. E a sombra que é perto da luz, certo? Vamos testar ela aqui, ó. Pego o mesmo pincel que eu tava, giro ele. E aí eu começo testando ele aqui, ó. Veja que tá bom para a cor da sombra. Então, branco na sombra, ele sempre tem violeta. Ele sempre tem azul, tem laranja. Dependendo da temperatura. Aqui está bem quente. Então eu puxei mais para o violeta azulado. Aqui também. Então, ó, veja que eu estou marcando só a parte de baixo. E lá em cima eu não estou pintando porque a cor lá vai ser mais escura. Quanto mais se aproximar embaixo do telhado, vai ficando mais escuro. Certo? Olha, esse tom daqui, ele já vai ser bem mais escuro. Ele não pode ser esse. Então, ele já vai ser o que eu vou fazer agora. Vou trazer mais azul em cima dessa mistura. E mais laranja. Azul, laranja, um pouquinho do violeta também. E aí agora eu já crio um tom mais de sombra pra cá, ó. Esse mesmo tom, ele vai se encontrar nesse aqui, vai dando uma misturadinha entre os dois. Então, gente, ó, jamais você pode começar pintando uma casa branca só com branco. O branco tem que ser adicionado alguma cor nele, junto a ele. Ou seja, a gente adicionou o amarelo e o violeta para poder dar uma esquentadinha nele. Depois a gente pode entrar com o branco puro aqui, dando uma luz bem forte, onde a gente achar que é necessário. Certo? Então, ó, vou precisar de mais dessa cor para fazer o lado. Lado, já mais escuro, um pouco mais quente, tem o reflexo da terra aqui, ó, aí fica mais alaranjado. Se você não prestar bem atenção na referência, você vai ver que é bem alaranjado aqui do lado e mais puxado para o violeta azulado também. Se quiser desviar a janela, se não quiser também, você pode fazer por sobreposição. Olha aí como já ficou bem mais quente esse lado, certo? Agora eu vou pegar um pincel menor, um pincel mais liso, para mim colocar a sombra bem mais escura embaixo, pela parte de baixo do telhado. Então, um pouco de sombra mais escura, eu vou precisar de vermelho, sempre vermelho, azul e verde. Você consegue
um tom bem mais escuro. Aí aqui, se quiser deixando mais escuro, vai colocando mais verde ou mais azul. Então, ó, aqui eu vou criar uma ilusão de que é uma biqueira de um telhado. Então você vai entortando um pouco o pincel. Não faz esse risco reto não, pode ir criando ondulações, que é as ondulações do telhado. Certo? Não se preocupe em fazer certinho não. Eu subo, eu desço, eu entorto, tem hora que eu deixo um pouco reto. Tem que ficar bem escuro, não precisa ficar preto também. Pronto, fiz esse escuro, posso pegar esse mesmo escuro bem azulado, já fazer a porta do lado aqui, ó, a janela do lado. E coloca o pincel do lado e puxa. Não se preocupa em fazer isso retinho não, quadradinho não, tá certo? Pegar um pouco mais de azul e dar uma espalhadinha assim, ó, aqui misturando, fundindo essa sombra com o cinza, ó. Pela frente também. Que aí não fica esse nível de divisão. Ok? Embaixo também já posso pegar dessa cor aqui. Fazer a base da sombra embaixo. Essa está aqui não precisa se preocupar não. Se quiser até eliminar ela e depois fazer em cima, você pode. E aí eu subo com escuro para cima do claro assim, ó. Para fundir, para não ficar vendo onde termina a parede e começa o chão. Certo? Então, ó, veja que tá já uma mistura bem legal na casa. A gente já tem uma diversidade de cor bem interessante. Tá certo? Então, veja que a luz e a sombra, ela é constituída. Primeiro eu fiz a luz e a sombra eu fiz em cima da luz. Papel limpo aqui, minha mão todinha aqui sem ver, ó, a mão fica toda melada aqui do papel. Então vou limpar logo, não gosto de deixar pintar óleo nos dedos não. Então vamos lá, vamos agora fazer a cor do telhado, para depois a gente descer para a cor do nosso chão, das nossas portas, né? Vamos trabalhar a casinha. A casinha é o principal personagem do quadro, então você tem que trabalhar ela logo inteira. Então vamos para o tom do telhado. Esse tom do telhado vai ter o que? Vai ter laranja. Certo? Ele pode ser feito até aqui em cima. Pega um pouco desse violeta aqui. Um pouco desse laranja. Dá uma esquentadinha com amarelo. Um pouco do violeta. Então do lado de cá, ele é mais roxo. Então vamos colocar esse tom aqui, ó. Que seria teoricamente o lado da sombra. Não queira fazer igual a foto, queira fazer uma pintura. A foto é só a referência. Agora eu deixo mais quente, mais laranja. Pega um pouco dessa sobra de cor aqui. E aí aqui deixa mais quente. Bem mais quente. Um pouco de branco. Aí, ó, trabalha a pincelada. Você que está iniciando aí na pintura, ó, você vai trabalhar a pincelada já descendo no formato do telhado. Ou seja, para cá. Não se preocupe em fazer telinha ainda não. Mas se preocupa em dar a pincelada já descendo. Que aí no próprio pincel aqui já vai ficando as marcas da tinta mais grossa, mais fina. E aí ela já vai criando um efeito aqui. O pincel vai deixando esse surco de tinta e você vai deixando, não vai alisando não. Isso já vai te ajudar na hora de você fazer a diversidade no telhado. Então, ó, aqui. Dá mais uma escurecidinha pro lado de cá, pegar do violeta.
O vermelho. Dou mais uma escurecidinha aqui, ó. Ficou mais quente. Trago um pouquinho dessa cor pra cá. Aí, ó, já vai criando diversidade, não fica aquele telhado todo numa cor só. Pincelada vou dando e deixando. Pincelada com bastante tinta. Olha que diversidade legal que tá ficando aí. Certo? Esse mesmo tom, a gente pode dar uma clareadinha nele, jogar um pouquinho de amarelo. E já trazer ele para essa base de pedra aqui que faz a sapata da casa, ó. Joga um pouquinho mais de laranja. Tá certo? Deixa esses tijolinhos, essa parte das pedras do batente, a gente vai fazer com mais detalhe aqui. Então, eu já vou cortando ela aqui. Então já fiz a sapata. Agora eu posso pegar o outro pincel. E vou fazer os detalhes dessas pedras aqui do chão. Aí aqui você já tem que prestar atenção mais nesses detalhes aqui, ó. Dá um zoom assim. Olha, veja que são algumas pedras. Então eu vou fazer logo o escuro, vermelho, ali, magenta e azul, um pouquinho do verde. Então eu vou fazer logo o escuro da pedra pelo lado esquerdo, que é o lado da sombra. Ela tem uma pedra, aí tem uma maior embaixo. Isso aqui é a típica casa mineira mesmo, certo? Ela vai ter a sombra aqui embaixo, da sombra vai ter outras pedras que dão de sustentação para o batente. Pronto. Pega essa cor com um pouco mais de vermelho e aí cria uma diversidade também aqui. Algumas marcações como se fosse imitando umas pedras. Você não precisa contar, mas você faz algumas que elas já vão dar aquela sensação de que a parede é toda de pedra. Faz uma desencontrando da outra, uma arredondada, uma mais quadrada. Ó, sem se preocupar em fazer a pedrinha de verdade. Batendo aqui. Aproveito esse mesmo tom escuro aqui e aí eu crio uma diversidade no telhado. Coloco o pincel de lado assim, vou criando, imitando algumas linhas, ó. Às vezes é melhor você fazer com o pincel. Isso é um pincel 10, certo? Eu coloco ele de lado, é a linha 141, é bem molinho. Eu coloco ele de lado e vou trabalhando ele de lado assim. É melhor do que você às vezes pegar um pincel e puxar a linha, que aí a linha vai ficar muito grossa. Olha como tá ficando interessante. Então vai com cuidado, com calma. Como eu falei, essa é uma casinha bem simples, mas que vai ficar uma pintura bem bonita, bem pictória, porque ela tem luz e sombra. Pintura é luz e sombra. Ó, então você controlando o pincel assim de lado, não fica nem um risco muito grosso, nem fica muito fino. Veja que eu vou
pontilhando, como se eu estivesse costurando com o pincel de lado. Ok? Aí aqui em cima a gente tem alguns detalhes assim no telhado. A gente não precisa fazer todos, mas se quiser criar algum aqui, ó, algum movimento aqui transversal, então você pode criar as telhas do lado aqui também, ó. Por isso que é interessante fazer a casinha, porque a gente gasta toda a paciência logo aqui. Olha, chega um detalhe aqui do lado da casa, a gente não vê telha. Então, se a gente não vê, a gente não inventa também. Então, aqui a gente cria algumas linhas para dar a impressão de que são telhas. Já tá ótimo. Agora na frente, ao invés de você fazer de uma por uma, assim, ó, bem arredondadazinha, com calma, você vai dando uns pontos, tentando arredondar, é claro, mas não precisa fazer todos, ó. Um mais baixo, um mais alto, um desencontrando do outro. Isso vai criando diversidade, ó. E deixa os bolos de tinta lá onde você colocou na primeira camada, tenta não desmanchar. Não se preocupa em contar a telinha. Mas se lembra de fazer essa diversidade no telhado. Isso vai trazer um charme bem legal para casa. Tá certo? Então vamos deixar secando um pouquinho aqui. Depois a gente entra com um pouquinho de luz nessas arestas das telhas. Pronto. Aqui tá ótimo. Vou só marcar um pouquinho aqui. Agora vamos em cima dessa cor que a gente fez a sombra. Vamos fazer a luz dessas pedras. Então essa pedra, ela cria um ludo. Então ela tem um pouquinho de amarelo e do verde, ó. Mais amarelo, um pouquinho de branco. Então você faz aqui, ó, como se fosse aquela pedra esverdeada. Um pouquinho desse cinza. Aqui aparece a pontinha da pedra. Do outro lado também aparece uma pontinha da outra pedra. Certo? Esse mesmo tom de lodo você pode jogar em algumas dessas pedras aqui da base. Ok? Pronto. Agora vamos para nossa casinha. Nossas janelas da casinha, né? Casinha nós já estamos desde o início. Vamos para as janelas, para poder a gente trabalhar bastante nessas janelas. Essas janelas também merecem muita atenção. Então, gente, agora nós vamos trabalhar as nossas janelas, janela e as portas. E aí a gente vai precisar de dois tons de azul. Um azul mais escuro e um azul mais claro. Então, esse azul escuro, a gente já tem a base dele aqui, ó, com azul ultramar. Vamos colocar um pouquinho do magenta nele, deixar ele bem fechado. Essa parte escura. Pode entrar também até um pouquinho do verde, nas partes bem escuras. Verde, o magenta, que aí é quase um negro, que a gente cria para essa parte bem escura, tá certo? Agora, ó, eu vou pegar essa parte que eu deixei o azul quase puro, trago para o lado, branco. Bota um pouquinho de violeta nesse azul. Mais azul. Então não precisa ficar igual, precisa ficar um tom mais claro. Então, ó, esse tom aqui vai ficar bonito.
Então a cor da sombra e a cor da luz. Uma tem ligação com a outra. Então agora vamos pegar o pincel, limpar o pincel. Vamos pegar aqui. Começar sempre pela sombra, certo? É bem mais fácil começar pela cor da sombra. Vou pegar aqui esse azul, tá escorrendo. Esse azul bem escuro, esse azul que contém o vermelho e o verde. E eu começo marcando essa parte bem escura aqui, que é a parte de cima. Essa daqui ela é escura total porque ela está aberta. Essa outra aqui só em cima também. Veja que eu estou deixando uma arestazinha para poder eu entrar com um pouco do como que chama? Do beiral da janela, mais claro um pouquinho aqui pelo lado. Olha, o lado da sombra, a sombra do portal aqui, ó. Tem na porta também, você já vai fazendo. Isso é o de lado. Então fica quase que um negro mesmo. Aqui. E aí a gente finaliza a última também nessa mesma pegada. Certo? Agora, entre esse escuro e esse claro, vai ter um médio aqui. Mistura os dois. E aí a gente vai ter um tom médio, marcando o final da sombra da janela. Ó, isso aqui vai trazer beleza para o quadro. Nessa aqui não tem. Nessa aqui também vai ter. Só na parte da sombra, tá certo? Porque é uma passagem entre o claro e o escuro. Nessa também. Agora, se quiser até limpar o pincel, ou então você tira o excesso e pega o da luz agora. Vamos ver como a luz vai funcionar aqui. Eu deixei essa luz bem mais violeta. Olha, ficou bonita, hein? Eu puxei mais pro violeta para combinar com a cor da frente, esbranquiçada, avioletada. Por isso que eu joguei um pouquinho de violeta no azul. Olha aí, o telhadinho vem para cima, a cor vem. Então, ó, aquela marcação lá, ela não precisa ficar igualzinha, ela vai ficando desigual porque é a sombra da biqueira das telhas que reflete aqui. E a mesma forma aqui também, ó. Olha, isso é luz e sombra. Isso aqui é o que deixa a pintura bonita. Certo? Então agora eu vou pegar essa cor, deixar ela mais clara e vou começar o beiralzinho. Deixo ela mais clara, com um pouco mais de branco e um pouquinho de amarelo. Ficar aquele azul meio esverdeado. A intenção é fazer um azul desgastado mesmo, ó. Aquele azul fubazento. Então, ó, a parte da sombra da janela, da luz da janela, o portal. Pincelzinho meio de lado. E embaixo. Nesse outro também, portalzinho. Aqui também na janela, na parte da porta, é bem maior, né? Aqui também. Se você não consegue fazer com o pincel do lado assim como eu faço,
Você pode usar um pincel mais fino, tá certo? Fica à vontade para você trabalhar do seu jeito. Então, ó, em cima disso aqui eu vou escurecer. E vou construir a parte do portal, da sombra do portal, um pouquinho mais de amarelo, de azul. Construir uma cor mais escura para fazer a parte da sombra. Olha aí, já deu uma diferencinha de tom. Ok? Então isso vai trazer a boniteza da frente da casa. Esse detalhinho da porta. Essa divisão de luz e sombra. Permita que acidentes aconteçam. Aqui ficou meio torto. Pode deixar. Isso é da pintura. Você não está fazendo fotografia. Esses portais são feitos na mão mesmo, não era com forma, são tortos. Certo? Então, normalmente essas casas elas têm uma lista também dos lados assim. Essa aqui não tem, então nós vamos colocar. Tá ok? Vou marcar algumas linhas nesse tom escuro antes que eu perca aqui. Essas tábuas da janela, da porta, ó, veja que são tábuas. Então na mesma cor escura aqui, pego o pincel bem carregado. E aí também de lado, ó, vou baixando, só triscando e criando linhas. Aqui na janela. Olha aí que perfeição que ficou, hein? Ficou muito legal, muito bom. Ajeitadinho aqui só. Pronto, nossa casa tá já quase 100% concluída. Depois só vamos entrar com um pouquinho de luz no telhado, deixar secar lá. E agora vamos mexer no restante do nosso quadro. Vamos começar mexendo lá de trás para frente, que a gente vai apoiando a mão aqui no terreiro, tá certo? Então vamos começar. Nós vamos deixar para fazer o céu por último nesse quadro. Então a gente vai começar por aquela matinha, depois a gente vem pro pé de bambu e por último a gente vai pro terreiro e o céu, tá certo?